Que bom que a gente pode falar aqui na Revista Oeste, porque existe um temor em torno desse nome, que é a Janja. E ela hoje, de fato, exerce, sim, funções de governo. Ela, inclusive, já representou o Brasil em assembleias internacionais. Então, quando ela se posiciona... Que ela foi com o sapatinho da Hermès. E que a direita ganha. Mas o fato, gente, é que durante a campanha de 2022, a campanha do presidente Bolsonaro foi proibida de falar que o governo Lula apoiava o aborto. Houve uma determinação do TSE para a retirada dessa propaganda do presidente Bolsonaro, porque supostamente ele estava mentindo. E aí o que nós vemos? Assim que esse governo tomou posse, houve uma determinação dentro do Ministério da Saúde no sentido de regulamentar o aborto em qualquer circunstância. Foi quando o Conselho Federal de Medicina reagiu, dizendo que não poderia haver esse abortamento nessa prática da assistolia fetal para depois de 22 semanas. O Supremo derrubou a determinação do CFM, que é o órgão competente para tomar decisões de procedimentos médicos que podem ser realizados no Brasil. E agora o Congresso reagiu. Reagiu muito bem, porque é o povo que tem que definir aquilo que vai ser feito ou não. Então, não há mudança de hipótese de aborto. A minha opinião é que não deveria ser permitido em nenhum momento. Mas não é esse o caso aqui. A discussão, e a gente deve se ater a ela dentro da Câmara, é definir que o aborto em caso de estupro pode ocorrer até 22 semanas. Gente, 22 semanas é um bebezinho de 5 meses. Não é tempo suficiente para uma mulher... Se a mulher sofrer um aborto hoje, para Vivi, por que ela não procura o hospital ou então a delegacia e já toma a providência de tomar uma pílula no dia seguinte, fazer um boletim de ocorrência, de ter os procedimentos em relação a isso? Por que esperar tanto tempo? Aí agora aí é lógico, a esquerda o que ela faz? Ela desvirtua a discussão e ela faz uma propaganda muito bonitinha. A propaganda que a esquerda está fazendo para se opor a esse PL é: menina não é mãe, estuprador não é pai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá desvirtuando totalmente. A gente não está falando só de meninas que venham a ser estupradas, nós estamos falando de mulheres de qualquer idade que queiram abortar após 22 semanas, caso sejam estupradas. Então, gente, eu quero aqui, nesse momento, reconhecer a braveza, sabe, a coragem da Câmara dos Deputados ao pautar esse projeto e fazer frente ao ativismo judicial do Supremo, que queria que bebês acima de 22 semanas fossem assassinados, porque é esse o processo. Retirar a vida de um feto é assassinato. Mas o Pacheco, doutora, vamos falar com as mulheres dessa mesa em primeiro lugar, o Pacheco já falou, não, imagina, isso vai para as comidas, isso jamais iria para o plenário, né? O Pacheco já está fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Ser capacho. Eu sou de Minas Gerais e conterrânea Você do nosso... Você votou no Pacheco? Votei. Você votou no Pacheco? Votei porque o Pacheco é o voto anti-Dilma. Verdade. Devia ter votado no Cleitinho. Não, o Cleitinho foi depois. O Pacheco acaba agora. É verdade. Nós tiramos a Dilma, talvez devêssemos ter deixado a Dilma, que ela não né? foi eleita porque ela não mandava bom dia no zap da Dilma? Não, é bobagem. Pode continuar. Então, o Pacheco é o seguinte, ele está numa situação muito difícil agora, porque para frente aí nós teremos eleição da mesa, né? E em 2026 ele pretende ser governador de Minas Gerais, coisa que eu acho que ele não vai obter sucesso. Sonho meu, sonho meu. Mas, então, todas essas jogadas e movimentos que o Pacheco está fazendo agora visando esses dois momentos, tanto a eleição da mesa do Senado, quanto também a candidatura dele para o governo de Minas Gerais. E ele está numa saia justa muito grande, porque conforme a gente já está comentando aqui, ele foi eleito a senador por um voto anti-PT. E hoje ele está completamente alinhado ao governo federal, servindo aí, né, como a gente já falou aqui, de capacho, né, para as pautas do governo, e pretende ser candidato a governo de Minas com apoio do Lula. É uma situação muito complicada, porque nós tivemos agora a última eleição para o Senado e para o governo de Minas Gerais. O candidato do Lula era o Alexandre Silveira, que hoje é ministro, perdeu para o Cleitinho, que é o candidato Bolsonaro, que era o candidato Bolsonaro. E para o governo, tudo bem que o Romeu Zema estava com uma aprovação muito grande para ganhar no primeiro turno, mas o Calil, que era o candidato do Lula, ele foi um vexame nas urnas. Então não sei
se o Pacheco não está numa situação muito boa aí para as próximas eleições, não. Mas você acha justo essa discussão, por exemplo, ela agora ser retardada? Porque o Pacheco, como presidente do Senado, eu sei a sua resposta, mas a pergunta ela é retórica. Porque ao mesmo tempo que o Pacheco ele tem o poder de falar para o STF, ó, aqui, ó, está tratando de matéria que é do Legislativo. Ele teria, por obrigação, deixar que um assunto do Legislativo avançasse, sem trazer empecilhos que não existem. Essa sinalização não significa que o Pacheco, ele está vendo hora de tudo, ele só não viu a hora ainda dele ter hombridade? Ele deve estar ganhando tempo, a pedido talvez da própria articulação do governo, que não sabe se posiciona, se não se posiciona, porque vai ter uma derrota, né, na hora do voto. Eu acho que ele pode estar ganhando tempo, né, com isso aí. Ganhando tempo para quê, professor Sônia? Olha, foi maravilhoso, Paulo, que você falou. Você sintetizou de uma forma muito clara, até mesmo o teu voto. O grande culpado por tudo isso, eu continuo dizendo, foi o Lewandowski que rasgou a Constituição. Senão jamais a Dilma teria aparecido como candidata lá em Minas Gerais. Verdade. E parte expressiva das pessoas que votaram no Pacheco foi para não votar na Dilma. Né? É interessante que, ao longo do período em que o Pacheco esteve no Senado, ele conseguiu algo que só uma deputada de São Paulo conseguiu: a descredibilização total. Eu não consigo vê-lo mais sendo reeleito para senador, não consigo vê-lo sendo eleito para deputado, não consigo vê-lo sendo eleito para governador. A única coisa que restaria para o Pacheco, talvez foi o que ele tentou durante muito tempo e dançou, ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele tentou fazer tanto o que ele fez para de alguma maneira garantir a sua indicação. Ele era um daqueles eternos candidatos a ministro do Supremo. E dançou, porque ele viu que na articulação política ele fez tudo o que era necessário, menos o que era preciso, que era bajular, certo? Ou colocar alguém contra a parede para dizer, a partir de agora, ou você faz isso ou não. Ele se tornou o cara que era o único que não tinha moeda de troca mais. Porque ele cedeu tudo, quem muito se curva, mostra as nádegas. Ele se curvou mais do que ele deveria. Então é interessante porque o Pacheco ele não sabe o que fazer. Até mesmo, olha que coisa curiosa, no ano que vem, o Pacheco não pode ser presidente do Senado. Por qual razão? Por quê? Daria tempo só para eu fazer esse esclarecimento rápido? Se cair a audiência, não dá, se não cair, dá tempo. Não, mas é só falar, tá caindo a audiência, eu paro. O que é uma legislatura? É o tempo que é dado para alguém que vai para o legislativo. A legislatura tem 4 anos. Para todos os cargos do legislativo, que coincide o mandato com a legislatura. Exceto no Senado, que o mandato ele tem 2 legislaturas consecutivas. O que isso tem a ver? Para ser presidente, tanto da Câmara quanto do Senado, você não pode ser reeleito. Aí, uma consideração do Renan Calheiros, eu tenho impressão, ou do Davi Alcolumbre, que colocou assim, não, ele não pode ser reeleito dentro da mesma legislatura. O Lira foi eleito presidente na legislatura passada e coincidiu dele ter terminado e ser reeleito para deputado. Aí ele acabou sendo reeleito, por isso que ele ficou 4 anos seguidos. Foi a mesma coisa com o Pacheco, porque o Senado era uma monstruosidade. Como é que a gente resolve isso? Porque o mandato dele tem 8 anos. Qual foi a charada que eles fizeram? Não, mano. Mas o mandato de senador são 2 legislaturas. Se ele foi presidente nos últimos 2 anos da legislatura passada, ele pode ser presidente nos 2 primeiros anos da legislatura seguinte. O que isso significa? Ele já está há 4 anos, dançou para ele. Se ele deixar de ser presidente do Senado, ele entra no grupo da irrelevância, porque ele não tem credibilidade para nada. Agora, o que resta para o Pacheco? Ele tem 6 meses para negociar alguma rota de fuga. Porque se ele não cair, se ele não for em alguma forma para o Supremo Tribunal Federal, que era o sonho dele, e me parece que não vai mais, ele não serve para ser eleito para mais nada. Mas se ele cair, professor Sorno, se ele cair, ele tem que se lembrar da lição do mestre Miyagi. Com certeza. Tá? E eu acho que eu sei o plano dele, viu? Então, qual é o plano dele? Conta aí pra gente. Eu concordo com vocês dois. Ele não vai qual ser é o plano eleito, dele? O plano dele eu concordo com vocês dois. Ele não vai ser eleito pra nada. Ele já fez esse cálculo, mas qual ele é o sabe. Plano?
Ele é advogado, ele tem um escritório, ele tem um relacionamento incrível com os ministros do Supremo, com esse governo. Você é advogado, você sabe. Eu não. Hoje o direito no sei Brasil, nada. ele é muito mais pautado em relacionamento, em articulação, em lobby, do que qualquer outra coisa. verdade. Você não precisa nem conhecer o direito. Então, ele não é besta, Você ninguém... precisa conhecer o juiz. Gente, não é, né, não é todo político... Aí você vai nos eventos da LIDE conhecer o juiz. Não é, não é todo político que busca reeleição, não. Tem planos que rendem muito mais dinheiro, certo? Um escritório de advocacia, por exemplo, pode fazer o Pacheco virar multimilionário. É só ele pegar as causas certas. Ele tem a abertura com todo mundo, porque ele não contrariou os interesses Eu desse acho que ele governo. já tem causas boas, né? Desculpa Então, ter te pronto, interrompido. Ele já tem Ele causas pode boas. até ir pro STJ Eu acho também. que ele realmente, ele não vai Calma. concorrer a deputado, seria cair, digamos assim. Ele sabe que não tem a menor chance de ganhar O para Aécio governador em fez Minas isso, ele Gerais. deu esse Júlia, passo desculpa pra interromper, trás. mas eu acho que o Pavinato matou a charada. Mas De ele repente, precisava... ele pode negociar o STJ. Mas veja, o Aécio, o Pavivi, ele precisava de mandato para manter imunidades. Que é diferente. A imunidade estava baixa? O Rodrigo, ele tá passando incólume, como um bom mineiro. Eu também sou mineirana. Capacidade. Mas ele usa essa mineirada dele para conseguir não entrar em muitas bolas divididas. Mas ele não avança. A única bola dividida que é a dele própria, né? Ele deixa dividir a da... Bom, Ô, Pavinato,